Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre soma dos termos de uma PA, beleza? Então vamos olhar esse primeiro exercício aqui. Qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética? Ou seja, tem essa progressão aritmética: 2, 9, 16. Primeiramente, qual seria o próximo termo, né? Daqui para cá aumentou quanto? Aumentou 7. 2 até o 9 é 7. Do 9 até o 16 também aumentou 7. Então, o próximo número também vai aumentar 7. 16 mais 7, 16. 17, 18, 19, 21, 22, 23. 23 mais 7, 30. 30 mais 7, 37. 30 vezes, né? Ó. Primeira vez, segunda vez, terceira, quarta, quinta, sexta, 30 vezes, né? Aí depois que você somasse essas 30 vezes, ele pediu a soma. O que seria essa soma? Você somar todos esses números. Tá legal? Daria um trabalhão. Então, como nós falamos na aula passada, tem uma maneira mais simples de fazer isso daí. Vamos, como aqui falou a palavrinha soma dos termos de uma PA, vamos usar a formulinha da soma. Qual que é a formulinha da soma dos termos de uma PA? É o A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo, vezes o N, que é o número de termos, dividido por 2. Então, vamos lembrar aqui, né? O A1 é o meu primeiro termo. O meu AN é o meu último termo. O meu N é o meu número de termos. Então, vamos analisar a sequência aí. O meu A1, que é o primeiro termo, eu tenho. Olha quem é o primeiro termo aqui, né? É o 2. O meu último termo, eu não sei quem é, porque tem reticências aqui, ó. Por enquanto, eu não sei quem é o meu último termo. E o número de termos está falando que essa é a soma dos 30 primeiros termos. Então, é uma PA de 30 termos. Então, antes de usar a formulinha da soma, antes nós precisamos calcular. Antes, nós precisamos calcular o nosso AN. Olha ele aqui, ó. Nós não sabemos quanto que ele vale. Ele vale interrogação. Então, nós precisamos calcular o AN. Como que eu posso calcular o AN? Usando a formulinha do termo geral da PA. Quem que é a formulinha do termo geral da PA? É o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, né? Então, vamos ver quem é cada coisa. O AN é o que eu quero determinar. Maravilha. AN, vamos deixar ele aqui, porque eu quero determinar ele. O meu A1 é o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? Olha ele aqui, ó. É o 2. Mais N. Quem que é o N? O N é o número de termos. Está falando aqui que ela tem 30 termos, certo?
30 menos 1, vezes a razão. A razão é de quanto em quanto que a PA está aumentando ou de quanto em quanto que ela está diminuindo. Nós vimos que ela está aumentando de 7 em 7, né? Ó, vamos lá para a sequência. Do 2 até chegar ao 9, aumentou 7. Do 9 até o 16, aumentou 7. Então, a nossa razão aqui é 7. Agora, com esses dados, nós vamos determinar o AN. Vamos lá comigo. AN é igual a 2 mais 30 menos 1 é 29 vezes 7. Então, o meu AN é igual. Temos aqui uma continha de mais e uma multiplicação. Vamos resolver primeiro a multiplicação. Não é isso? Quanto que dá 29 vezes 7? 29 vezes 7 dá 203. Então, o meu AN é igual a 2 mais 203, 205. Agora que eu determinei o AN, que é 205. Agora sim, eu posso usar a formulinha da soma dos termos de uma PA. Vamos lá. A soma dos termos de uma PA é igual. O meu A1 é 2, mais o meu AN, que eu acabei de calcular, é 205. O meu N, eu sei que é 30, dividido por 2. Então, a minha soma dos termos é igual. É muito interessante, pessoal, sempre que vocês observarem, vocês já dividirem aqui, ó. Vocês já dividirem 30 dividido por 2 dá 15. Já pode fazer, facilita bastante. Então, quanto que vai dar? Dentro desse parênteses, 205 mais 2 dá 207 vezes o 15, que foi o resultado da divisão de 30 dividido por 2. Então, a soma dos termos dessa PA é 207 vezes 15. Isso dá 3.105, que seria a alternativa B. Tá legal? Vamos para o próximo exercício aqui. Qual é a soma dos números ímpares? Soma dos números ímpares entre 10 e 1000. Então, nós temos aqui o 10. Quando fala a palavrinha entre, é no meio. E 1000. Então, nós temos aqui dentro, aqui no meio, vários números ímpares. Qual que é o primeiro número ímpar depois do 10? Seria o 11. Qual seria o próximo número ímpar? 13. O próximo número ímpar? 15. O próximo número ímpar? 17. E assim por diante. Vamos fazer agora de trás para frente. Antes do 1000, qual que é o primeiro número ímpar? 999. Antes do 999, qual que é o número ímpar? 997. Antes do 997, qual que é o número ímpar anterior? 995. E assim por diante. Então, ele está perguntando dessa soma, certo? Qual que é a formulinha da soma? A soma dos termos é igual a 1 mais o AN vezes N dividido por 2. Vamos ver quais elementos eu já tenho aí, se eu vou precisar usar a outra formulinha ou não. Vamos verificar. Eu tenho o meu A1. O meu A1 é o primeiro número ímpar. Eu tenho, maravilha. Eu tenho o meu AN. Eu tenho o meu AN, que é o meu último número ímpar. O número de termos, o número de ímpares, eu sei quantos números ímpares eu tenho
Do 10 até o 1000? Não sei, né? É uma interrogação. Não sei quantos números ímpares eu tenho. Então, nós vamos primeiro calcular o número de termos. O número de termos é a letrinha N. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a formulinha da PA. Qual que é a formulinha da PA? A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos ver o que eu tenho e o que eu não tenho aqui. Eu tenho o meu AN. O meu AN é o meu último termo. Eu tenho o último termo. Quem que é o meu último termo? 999. Igual. Eu tenho o meu A1. O meu A1 é o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo lá? O meu primeiro número ímpar depois do 10. É o 11. O N é o número de termos, que é o que eu quero descobrir. Então, é o N que eu copio, menos 1, vezes o meu R. O meu R é a razão, é a regrinha. Está aumentando de quanto em quanto? Vamos analisar. Do 11 para o 13, aumentou 2. Do 13 para o 15, aumentou 2. Do 15 para o 17, aumentou 2. Então, a razão é 2. Agora, vamos calcular aí, certo? A intenção é deixar a letrinha N de navio sozinha. Primeiramente, vamos mandar esse 11 para cá. Vai ficar o 11 está positivo, vai ficar negativo. 999 menos 11, que dá 988. 988 é igual a N menos 1 vezes 2. A ideia é deixar a letrinha N de navio sozinha. Então, eu vou tirar esse 2 aqui. Ó. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 988 dividido por 2 é igual a N menos 1. Fazendo a divisão de 988 dividido por 2, eu tenho 494. 494 igual N menos 1. A intenção é deixar a letrinha N de navio sozinha. Então, eu vou tirar esse menos 1. Ele vem para cá, fica mais 1. 494 mais 1 fica 495, é igual a N. Ou seja, eu tenho 495 números ímpares. Tá? Então, esse N aqui, eu descobri que é 495. Agora que eu já tenho todas as informações, agora sim eu consigo usar a formulinha da soma. Vamos lá, então. A soma dos termos de uma P, A é igual. O meu A1, que é 11. O meu AN, que é 999. Vezes 495, que é o meu N, dividido por 2. Então, vamos lá. Soma igual. Observe que aqui não fica legal fazer a divisão, né? 495 por 2, igual eu fiz no exercício anterior, porque o 495 é ímpar. Então, só vamos fazer essa divisão quando for par, tá legal? Como 495 é ímpar, não dá uma divisão por 2 exata, tá? Então, vamos resolver os parênteses primeiro. 999 mais 11, que dá 1010. 1010 vezes 495 dividido por 2. Então, a soma deu 1010 vezes 495, dá 499.950 dividido por 2. Então, a minha soma vai dar 249.975.
seria a alternativa C. Tá legal? Vamos aí para o próximo exercício. Aqui é bem parecido. Qual é a soma de todos os números naturais que vão de 1 até 100? Ou seja, quais são os números naturais? São os números inteiros positivos. Os números naturais são os números do nosso dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 95, 96, 97, 98, 99, 100. Imagina você somar tudo isso aí. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12. Daria um trabalhão, né? Então vamos usar a formulinha da soma. A formulinha da soma é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Vamos ver quais são os elementos que eu tenho aqui. Eu tenho o meu A1. O meu A1 é o primeiro termo. Eu tenho o meu AN. O meu AN é o meu último termo. Tenho, né? Eu tenho o meu N. Meu N, eu tenho 100 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até o 100 eu tenho 100 termos, né? Então nem preciso usar outra formulinha, porque eu já tenho aí todas as informações. Eu só uso a outra formulinha quando eu não tiver todas as informações. Aí eu tenho que usar outra formulinha. Vamos lá então, a soma igual o meu A1, que é 1, o meu AN, que é 100, o meu N, que também é 100, dividido por 2. Então a minha soma é igual. Observe que o 100 é um número par. Então vamos aproveitar e vamos dividir aqui. 100 dividido por 2 dá 50. Então o que eu botei aí? Dentro desse parênteses, 1 mais 100 dá 101 vezes 50. A soma dos termos dessa PA é 101 vezes 50, dá 5.050, que seria a alternativa A. Tá legal? O próximo exercício é bem parecido. Esse aqui eu só vou montar para vocês terminarem. Vamos ler o exercício. Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa, foram colocados 5 grãos. Na primeira casinha, foi colocado 5 grãos. Na segunda casinha, foram colocados 10 grãos. Na terceira casinha, foram colocados 15 grãos. E assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? Primeiramente, nós temos que lembrar, né? Quantas casas tem um tabuleiro de xadrez? Quantas casas tem um tabuleiro de xadrez? Né? Um tabuleiro de xadrez, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. O tabuleiro de xadrez, ele tem 8 por 8, certo? Aqui vão 2 pedras, 4 pedras, 6 pedras, 8 pedras. 8 vezes 8, aqui também. Então, nós temos aqui no tabuleiro de xadrez 64 casinhas, tá legal? Nós temos no tabuleiro de xadrez 64 casinhas. Então, aqui nós teríamos, ó, a quarta casinha, a quinta casinha, a sexta casinha, né?
e até a última casinha. Então vamos lá então. Aí está perguntando quantos grãos foram utilizados nesse tabuleiro, ou seja, no tabuleiro inteiro eu vou ter quantos grãos? Ou seja, ele está pedindo para somar todas as casinhas. Ele está pedindo para somar os grãos de todas as casas, certo? Então vamos somar aqui, ó. A soma é igual o meu A1 mais o meu AN vezes N dividido por 2. É a formulinha da soma. Vamos ver quais são as informações que eu tenho para saber se vai ser necessário usar a outra formulinha ou não. Eu tenho o meu A1. O meu A1 é a minha primeira casinha. Tenho. O meu AN é a minha última casinha. Eu não tenho. O meu N é o número de casinhas. Acabamos de ver que o tabuleiro de xadrez aí tem 64 casinhas. Certo? Então nós vamos precisar calcular o AN, que é o último termo. Então vamos calcular o AN. Como que eu calculo o AN, né? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos lá. O meu AN é o que eu quero descobrir. O meu A1 é a minha primeira casinha, tem 5 grãos. O N é o que eu quero descobrir. Não, o N eu tenho, que são 64 casinhas. Menos 1 vezes a razão. A razão é a regrinha. Quantos grãos de arroz vai aumentando de casinha para casinha? Na primeira casinha tinha 5, na segunda tinha 10. Aumentou 5 grãos. Depois do 10 para o 15, aumentou mais 5 grãos. Então, a minha regrinha é 5. Então, a N é igual a 5 mais 64 menos 1, dá 63 vezes 5. O meu AN é igual. Eu tenho aí uma continha de mais e uma continha de vezes. Eu tenho que resolver primeiro a continha de vezes. Então, vai ficar 5 mais 63 vezes 5 dá 315. Então, o meu AN é igual a 320. Ou seja, na minha última casinha aqui, eu vou ter 320 grãos. Certo? Então, aqui vai ser no AN 320. Agora é só fazer a continha, né? Como vai ficar essa continha? A soma é igual o meu A1, que é 5, o meu AN, que é 320, o N, que é 64, dividido por 2. E aí vocês terminem aí e respondam a alternativa correta, que vai estar no formulário, tá legal? Próxima questão. Vamos ler a próxima questão. Dado o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, não podemos usar o zero. Se não nulos, quer dizer que nós não podemos usar o zero. Qual é a soma dos seus 200 primeiros números pares? Ou seja, eu vou ter 200, ó, 1 tracinho, 2 tracinho, 3 tracinho, 4 tracinho, 5 tracinho, 6 tracinho, né? Ou seja, aqui é o meu primeiro número, aqui seria o meu segundo número, aqui seria o meu terceiro número, aqui seria o meu quarto número, o meu quinto número, o meu sexto número, aqui seria o meu 196 número, 197, 198, 199, 200. Ou seja, vamos lá, dado o conjunto dos números naturais não nulos, qual é a soma dos seus 200 primeiros números pares? Então vamos lá. Quem que é o primeiro número par? O segundo número par? O terceiro número par? O quarto número par? O quinto número par? O sexto número par? Fazer isso 200 vezes daria um trabalhão, né? Um trabalhão mesmo, né? E assim por diante, né?
Não sei quanto que é aqui, não sei. Faz de conta aí que eu não sei. Então vamos calcular essa soma aí. A minha soma é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Vamos ver o que eu tenho, vamos ver o que eu não tenho, certo? Eu tenho o meu A1, o meu A1 é o meu primeiro termo. Eu tenho o meu A1, né? Eu tenho o meu AN é o meu último termo. Olha o meu último termo aqui, ó. Não tenho o meu AN. O meu N é o número de termos. Eu estou falando que eu vou pegar os 200 primeiros números pares. Então, eu vou ter 200 números. Então, observe que eu não tenho o AN. Então, eu vou precisar calcular o meu AN usando a formulinha da PA. Qual que é a formulinha da PA? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Como é o AN que eu quero, vamos copiar o AN. O meu A1 é o meu primeiro termo, que é 2. O meu N é o meu número de termos, que é 200, menos 1. E o meu R é a regrinha, é a razão. Está aumentando de quanto em quanto? 2 para o 4, aumentou 2. Para o 6 aumentou 2. Para o 8 aumentou 2. Né? Então, a minha regrinha é o 2. Certo? Então, o meu AN vai ser igual a 2 mais 200 menos 1 dá 199 vezes 2. Eu tenho aí uma continha de mais e uma continha de vezes. Resolvo primeiro a continha de vezes. 2 mais 398. Então, o meu AN é 400. Certo? Então, o meu AN é 400. Ou seja, eu sei aqui que o meu AN vale 400 agora. Agora é só substituir. O A1 é 2. Meu AN, eu acabei de descobrir, é 400. O meu N é 200 dividido por 2. Observe que o 200 é par. Se o 200 é par, facilita bastante já fazer essa divisão. 200 dividido por 2 dá 100. Aí vocês terminem agora, respondam a alternativa correta. Tá legal? Próximo exercício, bem parecido. Vamos ver. A soma de todos os números naturais ímpares de 3 algarismos, ou seja, qual que é o primeiro número de 3 algarismos? Ah, professor, o meu primeiro número com 3 algarismos é 1000. Só que 1000 não é um número ímpar, né? 1000 é um número par. Então, o primeiro número de 3 algarismos é o 1001. Perdão, é o 101. O próximo número, 103. O próximo número, 105. Ah, professor, mas eu não entendi. Ó, quando fala o número de 3 algarismos, você tem que preencher os 3 algarismos. Então, se você colocar, professor, o primeiro número de 3 algarismos é o 100. Não é 100, porque o 100 é um número par. Tá legal? Então, o primeiro número com 3 algarismos é o 101. O próximo número ímpar é o 103. O próximo número ímpar é o 105. O próximo número ímpar é o 107. Qual que é o último número? Último ímpar com 3 algarismos. É 999, certo? 999 é o meu último número ímpar. Vamos agora somar tudo isso daí. A soma é igual a 1 mais a n vezes n
dividido por 2. Vamos ver o que eu tenho, vamos ver o que eu não tenho, tá legal? Se vai ser necessário usar a formulinha da PA. Eu tenho o meu A1? Tenho. Eu tenho o meu AN? Tenho, que é 999. Certo? Eu tenho o meu N? Quantos números ímpares eu tenho aí? Não sei quantos números ímpares eu tenho. Então, falta calcular o valor de N, certo? Então, vamos calcular o valor de N, usando a formulinha da PA. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aqui você vai ter o N igual a alguma coisa. Quando você fizer, vocês vão fazer sozinhos agora. Aqui você vai ter o N igual a alguma coisa. Aí você substitui aqui e resolve a soma. Tá legal? Próximo exercício. Qual é o 101º termo? Ó, 101º termo de uma PA, cujo primeiro termo é 107 e a razão é 6. Então, eu tenho o primeiro termo é 107, certo? Qual que seria o segundo termo? Se a razão é 6, daqui para cá vai aumentar 6. 107 mais 6, 113. 113 mais 6, 119. 119 mais 6, 125. E assim por diante, até o 100º termo. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, qual é o 101º termo. Perceba que ele não está pedindo soma nenhuma aí. Ele só quer saber quanto que vale o 101º termo. O 101º termo, ele é o último termo. O último termo, nós sabemos que é o nosso AN. É só calcular o AN. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E terminar essa continha aí. Tá legal? O 8º exercício. A soma dos múltiplos de 7 compreende entre 100 e 250. Então, eu tenho aqui o 100. Eu tenho aqui vários múltiplos de 7. E aqui eu tenho 250. Depois do 100, qual que é o primeiro múltiplo de 7? Ah, professor, eu acho que é 101. Será que 101 é múltiplo de 7? Se você pegar o 101 e dividir por 7, vai dar número quebrado. Então, não é o 101. Eu acho que é o 102, então, professor. Eu acho que é o 102. Então, você vai ter que descobrir qual é o próximo número múltiplo de 7 depois do 100. Vamos ver se é o 102. Se você pegar o 102 e dividir por 7, também não dá. Se você pegar o 103 e dividir por 7, também não dá. Se você pegar o 104 e dividir por 7, também não dá. Se você pegar o 105 e dividir por 7, dá 15. Então, o primeiro número depois do 100, que é múltiplo de 7, é 105. E antes do 250, qual é o número antes do 250, que é múltiplo de 7? Vamos ver se é o 249 dividido por 7. 249 dividido por 7 dá número quebrado. Vamos tentar o 248 dividido por 7, também vai dar número quebrado. Se a gente tentar o 247 dividido por 7,
também vai dar número quebrado. Se tentarmos 246 dividido por 7, também vai dar quebrado. E se tentarmos 245 dividido por 7, 3 vezes 7 é 21, para 24 é 7, 35. Então, certinho. Então, o primeiro número antes do 250, que é múltiplo de 7, é 245. Agora, vamos somar todos esses números que estão aí. Então, o próximo número aqui, se é múltiplo de 7, qual que é o próximo número? De 105. Múltiplo de 7 é você soma mais 7. 105 mais 7 dá 112. 112 mais 7 dá 119 e assim por diante. Só que preencher um por um daria muito trabalho, né? Então vamos calcular a soma. Soma é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Vamos ver o que eu tenho, vamos ver o que eu não tenho, para ver se vai precisar usar outra formulinha. O meu A1 é o primeiro termo, eu tenho. O meu AN é o meu último termo, eu também tenho. O meu N é o número de termos, eu não sei quantos múltiplos de 7 eu tenho aí no meio. Eu não sei. Então, nós vamos precisar calcular o N, usando a formulinha. Qual que é a formulinha? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O meu AN é o meu último termo. Eu sei que é o meu último termo, né? O meu último termo é 245. O meu A1 é o meu primeiro termo. O meu primeiro termo é 105. O N é o que eu quero descobrir. E a razão é a regrinha. Se está falando que é um múltiplo de 7, quer dizer que vai de 7 em 7. Então, a razão é 7. Então, aqui você precisa deixar a letrinha N de navio sozinha. Primeira coisa, passa o 105 para cá, fica menos 105. Então, você vai ter 245 menos o 105, igual ao N menos 1 vezes 7. 245 menos 105, eu vou ter 140, igual N menos 1. Eu preciso deixar a letrinha N de navio sozinha. Então, 7 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 140 dividido por 7 é igual a N menos 1. Se você pegar 140 e dividir por 7, vai dar 20. Igual N menos 1. Menos 1 passa para cá, fica mais 1. 20 mais 1, 21 é igual ao N. Então, eu descobri que o meu N vale 21. Agora que você já tem o A1, o AN e o N, é só substituir, chegar no resultado e assinar ali a alternativa correta. Tá legal? O 9 é bem parecido. E o 10 também é bem parecido. Tá legal? Então assistam essa aula. Qualquer dúvida, voltem o vídeo. Qualquer dúvida, me chamem no zap, tá bom? E levem a sério esse formulário que o bimestre está acabando. Tá bom? Vocês precisam de nota. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.